Mas o desafio agora é se afiançar no velho e não excluir receber o novo. Quando compartilhei com vocês a semana passada, recebemos uma imagem de Pedro, que teve que lutar contra as tradições e costumes dos bem-intencionados crentes circuncisos. Para a gente é bem difícil nos agradar dessa comunidade, que eles estavam recebendo de Deus um sistema inteiramente novo para nos relacionar com Ele. Imagina que num momento tinham que expiar os seus pecados com o sangue de touros e cabras, e agora, em lugar de derramar sangue de um animal, devem confiar no sangue de Cristo. Isso era algo difícil de compreender quando se tinha uma coisa tangível, algo que se podia tocar. E agora eles têm que crer em algo pela fé. O paradigma da justificação, nós denominamos justificados pela fé, mas na verdade é justificados por graça através da fé. Vejam que não é quanta fé você possui que nos salva, é quanta graça Deus tem para nos salvar. Porque se se trata de quanta fé a gente tem, eu estaria rumo ao céu no intervalo de 5 minutos e estaria destinado ao mesmo inferno de um serial killer nos próximos 5 minutos. Nem sempre eu tenho muita fé. Algumas vezes é alta, algumas vezes é baixa. Tudo depende se me encontram às 9 da manhã e eu tomei o meu café, ou se me acham depois que um dos meus filhos disse algo desrespeitoso. Posso ter muita fé ou um pouquinho de fé. O ponto não é quanta fé eu tenho, senão em quem eu tenho fé. Os gritos podem ajudar a pregar um pouco hoje. A Bíblia diz que é pela graça que somos salvos através da fé, e não é de vocês, é um presente de Deus, não pelas obras, para que ninguém possa se vangloriar. E penso como o povo de Deus sempre tem se relacionado com Deus através de um pacto, baseado em obras, baseados em guardar a lei. Mas agora de pronto, na palavra que compartilhei a semana passada, não estão só aprendendo a se relacionar com Deus pela fé, que é o mais difícil do mundo, senão que o aceitem por fé. Falamos muito quando se trata de fé. Dizemos que estamos confiando no Senhor com todo o nosso coração, e não confiando em nosso próprio entendimento. Mas ainda assim se produz uma tensão, quando deveria confiar em Deus, quando deveria provar a mim mesmo. Essa tensão está realmente presente nas Escrituras. Os primórdios da igreja estiveram cheios desse tipo de tensão. Então, a comunidade do povo de Deus, ela está aprendendo a relacionar-se com Deus de uma forma inteiramente nova. Toque em alguém e diga: abra espaço para o novo. E justo quando se acostumavam ao paradigma da graça, aparecem os gentios, pessoas que supostamente tinham que ficar longe deles. E o armador do Novo Testamento, a superestrela do time Pedro, está saindo para comer com essas pessoas que eram contagiosos. Usei essa palavra por uma razão. Porque quando eu disse que eles não deveriam se relacionar com os gentios, vocês disseram: isso está errado. Sabem, é fácil reconhecer a verdade quando não estão imersos na tensão dela. Agora é fácil para a gente olhar para trás sobre alguns temas de segregação racial, dizer: por que no mundo? Mas quando se vive a tensão do momento, quando vivemos na tensão, pode-se perder de vista a verdade. E na tensão da igreja do Novo Testamento, não tem só graça contra obras. Se não há essa ideia exclusiva de Deus abençoar só um grupo seleto de pessoas, então agora sintam atenção comigo. Eles têm que conseguir imaginar como proteger o que tem sido recomendado e ao mesmo tempo não se prender demais a isso. O que é uma loucura sobre Levítico 26:10 é que pode ser interpretado como uma bênção ou um inconveniente. Pois as Escrituras dizem que se nós vivemos alinhados com Deus de acordo com o seu pacto, falamos do pacto antigo, o que era por obras. Lembre que eles condicionalmente tiveram que receber o favor de Deus por umas condutas na comunidade. Então, quando Moisés dá para eles todas as leis, eles tinham saído do Egito há bem pouco tempo. Eles constroem um tabernáculo, um espaço onde podem se encontrar com Deus.
ele disse no versículo 9, e vamos começar a ver isso: me voltarei para vocês, e os farei frutíferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. É o pacto antigo. O pacto que foi estabelecido através da obediência e obras. E ainda era graça. Mas essa graça era medida pelo comportamento. Posso ensinar a Bíblia nesse culto de adoração particular? Então, logo ao chegar no versículo 10, ele diz: se vocês mantiverem a sua parte no pacto, então ainda estarão comendo da do outro ano, quando terão de se livrar dela, para dar espaço para a nova. Estou muito feliz de não fazer parte desse contrato. Não mais. Eu realmente estou. Não quero que Deus me dê o que eu mereço. Eu não quero que Deus seja justo comigo. Não quero que Deus se relacione comigo baseado em quanto eu orei na semana passada. Eu não quero isso. Não quero que Ele me trate de acordo com o que eu mereço pelo estilo de vida. E então entendemos, a maioria de nós nesta igreja entendemos que se trata do antigo pacto, mas é a mesma comunidade. Eles têm progredido desde a circunstância de estarem vagando pelo deserto até chegarmos a Atos 11, agora se convertendo numa igreja. E agora, nessa preparação, quero voltar a Atos capítulo 10. Quero ler a história novamente, como falamos a semana passada, a história completa. Nunca se sabe realmente a história inteira. Por isso tem que seguir vivendo. Por isso tem que continuar orando. Deve seguir acreditando. Deve seguir confiando. Deve seguir se movimentando. Porque não sabemos a história completa. Não podem matar suas crianças. Vão crescer, pagar sua aposentadoria e assim por diante. Vocês não sabem toda a história. Por isso não devem julgar as coisas tão depressa. Vão perceber isso nas escrituras bem aqui. No meio de uma grande tensão, uma grande verdade foi mostrada. Abram espaço para o novo. O versículo 1 diz: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. O evangelho está se expandindo. Se expandindo. Acho que podiam dizer: a graça se tornou um viral. Está fora de controle. Não podem detê-la. Ela está por todas as partes. Não gostaram disso porque estão na tensão de tentar proteger o antigo. E quando está protegendo o antigo, o novo parece uma ameaça. Uma vez eu perguntei para o meu pai: você está me ameaçando? Ele disse algo que com certeza você já ouviu. Isso não é uma ameaça, é uma promessa. Eu pensei: uau, ele já teve 6 anos, mas eu entendi. Beleza, não farei mais perguntas. Não é uma ameaça, é uma promessa, meu pai disse. Não é uma ameaça, é uma bênção. Ele se sentiu ameaçado pela bênção, porque eles não a reconheceram, porque não os lembrou das coisas que estavam acostumados na sua rotina religiosa. Se sentem ameaçados por suas próprias bênçãos? Vamos, Riley, eles se acostumam a isso. Eu sei que todos vocês amam a palavra de Deus, Riley. Eles estão abençoados. A igreja está crescendo, está exatamente o que eles querem. E algumas vezes Deus pode dar exatamente o que eles querem. Mas tem essa tensão que produz crescimento. E é muito desconfortável. No cristianismo não gostamos de tensão. Me arrebata, Jesus, me tira daqui. Bom, por enquanto precisamos pagar os impostos, trocar o óleo e essas coisas, se por acaso ele não nos tira daqui. Temos que aprender a trazer Deus dentro de nós. Então, a mensagem vai para os gentios. Eles não são o povo judeu, são gentios simplesmente. Todos nós que não temos a ascendência judaica somos como essa gente. Não queriam deixá-los entrar na igreja. Então, a próxima vez que não quiser deixar alguém entrar na igreja, porque tem alguma coisa que te ofende, se lembre que se for assim, nós também não estaríamos aqui hoje.
Então os crentes circuncisos o criticaram, e foi uma crítica nascida da ignorância. E disseram: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. E começando desde o início, Pedro contou a história toda. E disse a eles: eu estava orando na cidade de Jope, e em êxtase tive uma visão. Eu vi uma coisa parecida com um grande lençol que descia do céu, suspenso por 4 pontas. E ele descia até onde eu me encontrava. E eu vi uma coisa que descia do céu, e ela chegou até onde eu me encontrava. Quando li isso, o Senhor me disse: pensei em trazê-lo para vocês. Quando você mesmo se posiciona de acordo com a paz e o propósito de Deus, e quando estamos presentes numa situação onde Ele nos colocou, Deus diz: o resto das coisas que as pessoas perseguem, eu vou dar para você. Se querem participar dessa palavra, digam: Deus vai trazer para mim. Vamos, diga para o seu amigo: eu não tenho que perseguir nada, me estressar por isso, me matar para conseguir violar minha moral ou minha ética. Deus vai trazer para mim. Esse é o pacto da graça. Ouçam isso: eu tentei chegar a Deus e não consegui. Então Ele rasgou, abriu o céu e desceu de lá para entrar em mim, de maneira que os justos requerimentos da lei sejam cumpridos completamente em nós. Não posso alcançar a santidade, mas Deus vai trazê-la para mim. O céu vai vir até minha casa, o céu vai vir até a minha mente, a paz vai chegar no meu casamento. Deus vai trazer para mim. Eu quero dar uma pausa no meu sermão por 1 minuto, para abalar a Deus com a minha fé. Ele vai trazer para mim. Ele tem o que vocês precisam. Deus vai trazer para mim. Deus vai trazer para mim. Quando louvo, descem as bênçãos. Deus vai trazer para mim. Não tenho que suplicar, Deus vai trazer.